Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então à explicação do texto da aula de sábado, né? Para que vocês assim possam conseguir resolver os exercícios. Então, na nossa parte de geometria analítica, nós temos aí o cálculo da área de um triângulo no plano cartesiano, correto? Que era isso que estava lá no texto, tá? E para efetuar esse cálculo aí, tá? Da área do triângulo, que pode ser a área de um quadrado, de um quarto, de uma sala, todo mundo sabe o que é a área planificada, tá? Nós temos aí como é que se faz a área de um triângulo, ou seja, o seu cálculo, desde que ele esteja no plano cartesiano, tá? Para que você possa fazer isso, é necessário você ter as coordenadas dos três vértices, A, B e C. Tá? E também precisa saber fazer o cálculo do determinante de uma matriz, cuja matriz vocês já aprenderam como é que se calcula o determinante. Tá? Então, na realidade, o cálculo da área de um triângulo é simplesmente este daqui. Tá? A área é igual meio que multiplica o determinante, tá? Em que esse determinante é calculado pela matriz, dado os três vértices, tá claro? Então, nós temos aqui um exemplo, tá? Os pontos, tá, da sua matriz, do seu triângulo, os pontos A, 2 e 4 é um vértice, menos 6 e 2 é outro vértice, e 0 e menos 2 sendo outros vértices, tá? Estes pontos aqui, que são indicados os vértices do triângulo ABC, tá? Nós vamos fazer o cálculo desta área, tá? Então, como eu disse, primeiro você tem que saber fazer o cálculo do determinante dele. Então, você pega aqueles pontos que eu falei para vocês, olha eles aqui, coloca na ordem em que está, na posição vertical, acrescenta 1, 1 e 1, e você terá aí uma matriz de terceira ordem. Repete as duas colunas, como nós repetimos. Efetuamos a multiplicação em diagonal para a direita, fazendo a regra de sinais como positivo, a diagonal para a esquerda, fazendo a regra de sinal como negativo. Chegando então a todos esses resultados. Esses resultados nos dá os determinantes como 44. Como que eu calculo a área do triângulo? Então, a área do triângulo é isso aqui, meio vezes o determinante. Se eu já calculei o determinante da matriz, então é meio que multiplica 44, que é o determinante. Então, 1 vezes 44, 20 e 1 vezes 44 dividido por 2, resposta 22, correto? Então, a área desse triângulo é 22. E você tem aí, então, agora os exercícios. Olha, determine a área de um triângulo cujos vértices são os pontos A, B e C. E o B é A, B e C. Então, você vai fazer duas matrizes e multiplicar por meio, quando tiver o determinante. O exercício 2, você tem aqui um triângulo. Olha o A, os seus pontos 1 e 1. Olha o B, o seu ponto, 6 e 1. Olha o ponto C, 1 e 6. Você vai colocar esses na ordem de A, B e C, tá bom? Montar a matriz, dividir por 2 e você vai saber qual é a área interna desse triângulo, tá bom? Então eu vou agora até a lousa, dar uma explicação e resolver o exemplo para que assim vocês possam executar o exercício. Vamos até a lousa. Então, nós temos aqui nesse nosso exemplo, calcular a área do triângulo ABC, cujos vértices A é 2 e 4, B menos 6 e 2 e C 0 e menos 2. Nós sabemos que o cálculo da área, tá, identificado pela letra S, é 1/2 que multiplica o módulo do determinante. Porque se o determinante for negativo, você vai usar o valor como positivo. Então, o primeiro passo é montar a matriz. Então, você vai colocar em sua matriz os valores 2,
4, e depois menos 6 e 2, depois 0 e menos 2. Complementando para ser a matriz de ordem 3 com os valores 1, 1 e 1. Estas duas colunas você repete, repetindo a primeira coluna aqui. Então você vai ter também 2, menos 6 e 0. Repete agora a segunda coluna. A segunda coluna você vai repetir aqui também. Então você vai ter aqui 4, tá? 2 e menos 2. Fecha. Então você vai ter, ao fazer isso, 3 diagonais para a direita, que é esta daqui, onde se coloca o valor positivo. Essa outra aqui, onde você coloca o valor positivo. Esta outra aqui, onde você coloca o valor positivo. E 3 diagonais para a esquerda. Esta daqui, tá? Onde você coloca o valor negativo. Esta segunda, aonde você coloca o valor negativo, e a terceira, aonde você também coloca o valor negativo. E vai fazer aí, então, a multiplicação para encontrar o determinante. O que você vai fazer? Olha aqui, para a direita, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1, 4. Positivo com positivo, você tem 4. Depois, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. Então, mais 0. Depois, novamente, 1 vezes menos 6, menos 6. Menos 6 vezes 2 dá mais 12, porque menos com menos é mais. Mais 12 com mais, tá? Então, você tem aqui mais 12. Terminamos as positivo, agora começamos as negativo. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 0, 0. 0 com sinal de menos, menos 0. Depois, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Menos com esse menos, mais 4. E depois aqui, 4 vezes 6, 24. Mais com menos, menos 24. Vezes 1, menos 24. Menos com menos, mais 24. Aí você vai ter o resultado que é o seu determinante. 4 mais 12 dá 16. 16 mais 4. 16 mais 4 é 20. 20 mais 24, 44. Qual é o valor da área? Pela nossa fórmula, a área, né, que nós colocamos lá, você tem que a área é igual a 1/2 vezes o módulo do determinante. Então, você vai saber que a sua área vai ser igual a 1/2, correto? Que multiplica o módulo de 44. Sendo ele positivo, é ele próprio. Isso implica dizer que você vai ter 1 vezes 44, 44, que dividido por 2, resposta 22. Então, 22 é a área desse triângulo. Agora nós vamos ver um outro triângulo no plano cartesiano, tá? Para orientar assim o segundo exercício de vocês lá, ok? Então vamos ver. Muito bem, olha o que nós temos aqui. Calcular a área desse triângulo aqui, tá bom? Então é a parte interna. Olha ele no plano cartesiano. Primeiro, nós temos que saber qual é a nossa fórmula. A nossa fórmula da área é igual a 1/2 vezes o módulo do determinante. Sabendo que esta é a área, então eu preciso encontrar agora os pontos, tá? Então eu tenho que o ponto A são os valores, ó, o A, 2 para x, 3 para y, 2 e 3. O ponto B, 6 para x,
2 para y. 6 e 2. E o ponto C lá em cima, 4 para x, 5 para y. E o ponto C, 4 para x, 5 para y, ok? Você vai fazendo, ó, 2 com 3, depois 6 com 2, depois 4 com 5. Aí você vai montar a sua matriz, tá? Você pega e coloca o primeiro ponto, 2 e 3. O segundo, 6 e 2. O terceiro, 4 e 5. Para complementar a matriz de terceira ordem, você coloca 1 e 1 e 1. A barra e repete as duas colunas. 2 e 3. 6 e 2. 4 e 5. Efetuando isso, você vai então traçar as suas diagonais. Para a direita, positivo. Para a direita, 3 positivas. Ok? 3 diagonais positivas. Para a esquerda, 3 diagonais negativas. Ok? 3 diagonais negativas. Olha aqui. Certo? E vai então efetuar, no nosso caso, a multiplicação. E o resultado: 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1, 4. Positivo, 4. Depois, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 12. Mais 12. Depois, 1 vezes 6, 6, 6 vezes 5, 30. Mais 30. Agora, diagonal para a esquerda. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 4, 8. Como é negativo, menos 8. Depois, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 5, 10. Com negativo, menos 10. E por último, 6 vezes 3, 18. 18 vezes 1, menos 18. Ao efetuar esses cálculos aí, encontrando os valores 4, 12, 30, menos 8, menos 10 e menos 18, você vai chegar a esta conclusão. Efetua a soma aqui dos seus positivos e a soma dos seus negativos e efetua a subtração. Então você vai ter aí que 4 mais 12 dá 16 mais 30. Você tem exatamente aqui o valor 46. E você tem do outro lado menos 36. Chegando aí no seu determinante igual a 10. Se você chegou no determinante igual a 10, para aplicar a fórmula da área, você vai repetir o S, que é igual a 1/2 vezes o determinante em módulo. Isso implica dizer que você vai ter o quê? Que o seu S vai ser 1/2 vezes 10, que é 10 dividido por 2, resposta 5. Ok? Então, seja dado só as coordenadas ou o desenho no plano cartesiano, o processo é o mesmo. Precisa-se saber matriz, determinante de matriz, porque é só multiplicar meio vezes o determinante que você encontra a área do triângulo. Claro? Agora vocês estão aí prontos para fazer os exercícios. Tá? Tudo bem? Boa sorte para vocês. Até quinta-feira vocês me enviam e sexta-feira nós teremos a próxima aula.